Olá pessoal, vamos falar sobre as 4 formas de reduzir o risco de cancro. Quando falamos em reduzir o risco de cancro, o nosso objetivo é olhar para as mitocôndrias. Isto é um tema que cada vez se fala mais, faz-se cada vez mais tratamentos mitocondriais para melhorar muito estas questões. Eu tenho essa experiência e tenho tido muitos bons resultados. E porquê que eu falo das mitocôndrias? As mitocôndrias, no fundo, são pequenas baterias que nós temos no nosso corpo que pegam, através dos alimentos, formas de produzir energia. São como se fossem pequenas baterias que produzem energia. Agora, essas mitocôndrias estão habituadas a produzir a energia de uma certa forma. Quando há muitas alterações no nosso corpo, há uma disfunção, há coisas que despertam alterações nestas mitocôndrias, elas transformam o metabolismo que tem, a forma como produzem energia, de uma forma completamente diferente, muito primitiva, que o corpo humano não usa há muito tempo. E a forma como esse metabolismo é feito faz com que aquela célula torne-se mais imortal, tenha mais tendência para invadir zonas inflamadas, e por isso é que uma forma de reduzir o risco, por exemplo, de uma metástase de um doente oncológico é baixar a inflamação no corpo. A própria célula cancerígena tem estratégias para baixar a imunidade. Portanto, o nosso foco é nestas mitocôndrias, fazer com que preservemos a função destas mitocôndrias, porque elas não só ajudam a produzir energia, ajudam, por exemplo, no metabolismo do ferro, de cálcio, de magnésio, ajudam-nos a controlar os ciclos de sono, os ciclos do dia, produzir hormonas, até equilibrar a nossa flora intestinal, as bactérias todas que nós temos no intestino. Porque, na realidade, a mitocôndria é quase como se fosse uma bactéria. Ela já foi uma bactéria que juntou-se no nosso corpo para trazer-nos benefícios e nós acomodarmos estas bactérias, no fundo, na pré-história, no nosso corpo. Agora, o que é importante? O jejum intermitente. O jejum intermitente é fundamental de várias formas. O que é que faz com que piore a saúde destas mitocôndrias? É quando nós consumimos açúcares e comemos com muita frequência e uma grande quantidade. O oposto disto é o jejum intermitente, porque o próprio jejum intermitente faz com que entremos num processo de autofagia. Autofagia significa o quê? Que o nosso próprio corpo começa a buscar como fonte de energia, fonte de combustível, células alteradas, células mutadas, células com potencial cancerígeno, e o próprio efeito de reciclagem do nosso corpo provocado pelo jejum intermitente baixa o risco de termos uma situação oncológica. O facto de fazermos, por exemplo, exercício físico. O exercício físico, principalmente quando estimulamos o músculo no nosso corpo, estas mitocôndrias estão em grande quantidade no músculo. Quando nós preservamos a massa muscular no nosso corpo fazendo exercício físico e contrariando o sedentarismo, que é a pessoa estar parada, nós ajudamos a melhorar a função das mitocôndrias, a produção de energia e a contrariar esta degeneração. Melhorarmos a qualidade de sono. Se nós não dormirmos em condições, nós não recuperamos, não reparamos o nosso corpo, estamos num estado de mais inflamação e estamos sempre com o cortisol mais alto. O cortisol é aquela hormona associada a stress, em que, quando o cortisol começa a disparar, faz com que o próprio sistema imunitário comece a baixar. E por isso é que baixar o cortisol e melhorar a qualidade de sono é tão importante. A interação social, eu vou-vos colocar em baixo um link que fala muito sobre estas questões. Quando nós socializamos com as outras pessoas, nós melhoramos também a forma como baixamos o risco, por exemplo, do cancro. E não só, e mesmo a nível de diabetes. As pessoas, se foram feitas para interagir com outras, para socializar, isto é tudo muito importante e, em conjunto, são formas que nós temos de baixar o risco de cancro. Mas o jejum intermitente e o facto de fazermos exercício físico, controlarmos a alimentação, stress, sono e repararmos estas mitocôndrias que estão alteradas é uma excelente forma de reduzirmos o risco de cancro.